Fala galera, tudo bem? A gente acabou de sair de uma área agora que pegou fogo aqui na Santa Casa. A psicóloga acabou de contar pra gente como é que foi tudo aqui. E daqui a pouco vocês vão ver aí. Tem quanto tempo que você trabalha aqui? Eu tenho 12 anos já. 12 anos? 12 anos. Bastante tempo, hein? E aí, gente, eu acho que é importante a gente falar sobre por que foi possível, vocês estão vendo, então não é um CTI pequeno, e como que foi possível a gente tirar todos os pacientes com segurança. Aqui foi a área que pegou fogo. Foi nesse Na verdade, o foco foi neste leito aqui, no 61. Teve muita fumaça e aí chegou para esse leito aqui. Mas os dois atingidos foram só esses aqui. E como é que o fogo começou? Então vamos. Eu cheguei 2 horas depois do evento. O relato que eu tive foi o seguinte, que a técnica estava cuidando do paciente do lado e de repente ela viu nessa régua de gases aqui um feixe de fogo. Nisso ela desconectou o paciente, como tinha ainda bem o paciente acordado, interagindo, pegou ele, tirou e falou assim, gente, é fogo. Eu até arrepio. Eu fiquei emocionada mesmo, porque eles fizeram coisas incríveis. E aí o fisioterapeuta tirou outro paciente que estava nesse leito, já sedado e entubado. Ele conseguiu tirar, na rapidez que a equipe foi, tirar o paciente com ambu, com oxigênio e tirar ele com segurança. E tiraram este paciente também com segurança. A partir disso, eles começaram a evacuar o setor. Nenhum paciente foi atingido pelo fogo. Ó, que bom. Então, gente, eu sou psicóloga e assim, o que eu posso falar aqui, que eu acho que é o principal? A gente está acostumado e assim, a gente lida com questão assistencial. Alguém aqui tinha... a gente agora fez um curso de brigada de incêndio, mas assim, não nos prepara para um incêndio e a gente não tinha esse preparo antes também. Por que foi possível essa equipe, o tamanho dessa estrutura desse CTI, tirar os 50 com segurança? Quando a gente tem uma grande tragédia, o ser humano está preparado para 2 coisas, ou para lutar ou para fugir. Essa equipe lutou e lutou muito, mas por que ela deu conta de lutar? A gente trabalha todos os dias com grandes tragédias humanas, com a vida e morte. Então, a luta ela não vem de nada, ela vem de uma bagagem que a gente tem. Então, eu vou falar porque eu sou psicóloga, psicologicamente o que a equipe fez? Ligou o automático. Olha, neste momento das grandes tragédias, onde a gente tem que agir muito rápido para poder tentar salvar a vida e às vezes a gente não consegue, apesar do medo, apesar da insegurança que a gente traz, a gente tem que manter a calma. E isso foi o fundamental. Talvez se fosse uma outra estrutura que não fosse da área da saúde, da assistência em um CTI, talvez essa equipe não conseguisse, porque tecnicamente a gente não estava preparada para o que a gente viu. Mas o incêndio se alastrou muito rápido? O fogo não, mas a fumaça sim. Fumaça. Aí tem um risco de inalar, né? Exatamente. E outra coisa, a questão é que até nesse momento a gente não sabia se esse incêndio ia ser de grandes proporções ou não. Ele não foi, ele foi rapidamente controlado. Só que quem garantia que se esse aqui não ia dar uma explosão nesse, quer dizer, a insegurança, ela permeava a gente. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei 2 horas depois do evento, eu não fiz nada pela equipe, porque a equipe estava atuando, ela estava lutando. Eu pude fazer pelas famílias e pelos pacientes. Só no dia seguinte, porque aí cai a ficha, né? Aí a gente olha e fala, aí vem o nosso medo, a nossa insegurança, a ansiedade do que passou. Dana, eu acho que o mais interessante também a gente falar é de como que a gente conseguiu recuperar isso também em tão pouco tempo, né? Das estratégias que a gente fez também para reposicionar, a gente levou a gente para o bloco, a gente fez uma campanha de crowdfunding que mobilizou a sociedade inteira e a gente conseguiu isso muito rápido. Se a gente fosse esperar as autoridades governamentais, provavelmente a gente não teria feito isso em tão pouco tempo, né? É verdade. E fora o empenho da equipe, a Gana, né? Você sabe isso melhor do que eu, do quanto que a equipe se doou para que os pacientes continuem tendo o melhor tratamento possível,
né? Em 4 meses. Em 4 meses. 4 meses a sala estava toda refeita. A gente fez uma campanha de crowdfunding muito bacana, com o envolvimento de toda a sociedade. A gente chamou jornalistas, influenciadores, atletas, políticos, personalidades, para a gente conseguir recuperar, trazer esse dinheiro para que a gente consiga reformar isso aqui. Aqui do outro lado, a equipe doando ao máximo, porque a gente teve que fazer algumas improvisações, de ir para o bloco cirúrgico, de continuar oferecendo essa assistência toda, porque o Hospital do Porto de Santa Casa não pode parar, né, Dana? Né? E a gente conseguiu fazer isso com excelência e como entrega. E a gente vê o cronograma aqui, né, de começar no dia de junho a outubro, a gente entregar um CTI completo, como a Dani está mostrando para você, é muito difícil. Não é a gente faz o impossível, né? E a sensação também, porque na hora que a gente, no dia seguinte, veio todo mundo, aliás, pessoas que já não estavam mais, que já tinham, terminou o plantão delas, elas voltaram, então a gente teve uma união muito grande. Porque nesse momento, assim, eu falo de grandes tragédias, ninguém faz nada sozinho. E assim, eu acho bonito quando as pessoas falam, os heróis, mas vamos pensar o seguinte, gente, somos heróis de carne e osso. Temos dores. E é muito diferente da assistência, embora assim, emocionalmente a gente lida com grandes tragédias e por isso foi possível essa equipe fazer o que fez. É diferente quando, por exemplo, numa pandemia ou num incêndio, a gente lida com grandes tragédias do outro, sendo que a gente está envolvido nela. Porque nós também podemos virar vítima a qualquer momento. Então, além dessa sensação, o importante foi o conjunto, porque a gente primeiro que nós não somos seres para viver sozinhos, né? Então, quando a gente fala de união, parece que é utópico, mas foi fundamental. A gente tá aqui para servir, né? Eu costumo brincar que assim, gente, olha, até a Mulher Maravilha e o Super-Homem não tem a Liga da Justiça. Né? Então, a gente também precisa. É igual tem acreditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Mais ou menos isso. É bem isso. Ah, que bacana. E aí, um apoiou o outro, e nesse momento que a gente não sabia, foi a nossa casa, é o nosso cantinho. A gente conseguiu realocar os pacientes muito rápido, então assim, eu fiquei até as 4h30 da manhã com as famílias. Todos os pacientes já tinham outros leitos para poder estarem e estavam seguros. Mas a gente falou, e agora? E a gente? Onde é que a gente vai ficar? E aí que foi até rápido, porque eles falaram, não, fulano, você vai para tal, tudo a gente ficou separado. E era uma alegria quando a gente se via na hora do corredor ou na saída. Onde é que você tá? Tô em tal lugar, onde a gente tá? É uma sensação de família mesmo. Ah, muito legal. Não é só lugar comum, não. Muito legal mesmo. De perto, por isso que eu falei, no primeiro dia eu não tinha o que fazer com essa equipe. Mas a partir do segundo dia, porque assim, a sensação era, e gatilho às vezes não era de quem ficou aqui na hora do incêndio, não. Foi de outras pessoas que podia ter acontecido comigo. Ou eu vi como que o meu colega, eles viram as fotos. Porque assim, gente, fogo é muito feio, né? A gente não tem ideia do que é. E eu fico imaginando isso, porque o fogo em si foi controlado muito rápido. Mas assim, teve muita fumaça. Eu cheguei 2 horas da manhã, isso aqui. Gente, o corredor até lá ao final, todo preto. Eu falei, imagina as pessoas respirando isso. Então, as pessoas tiveram, sim, nem que tenha desenvolvido síndrome do pânico, mas que teve crises de pânico, a gente teve. Tem quanto tempo que foi esse incêndio? Um ano. Ontem fez um ano, ontem, né? Ontem completou um ano. Ah, tá. Ontem foi um ano, fez aniversário, né? E aí, a gente olha aqui, nem parece. não parece. E a sensação que a gente tem, eu estava conversando isso com ela e com a Salma, que é a coordenadora aqui do andar. A sensação que a gente tem que aconteceu há décadas. Porque já passaram tantas coisas, a gente lá num outro processo, a gente lá num outro momento. O CTI tá lindo e vai ficar melhor ainda, porque vem outros projetos aí na Santa Casa. E assim, terem consertado o nosso cantinho foi fundamental, porque poderiam ter criado um outro CTI em outro setor, e a gente ter ido para lá. Mas é mais que isso, é assim, sabe a sensação de morte e vida que a gente vive o tempo inteiro? Por que é possível? Eu vou para casa, vejo coisas que me impactam, mas eu consigo viver, fazer as minhas coisinhas, e tem dia que eu fico mais triste com um paciente ou outro. Tem paciente, gente, que às vezes ele tá assim, ele pode morrer a qualquer momento, mas ele ainda tá lúcido. E ele ri, ele conta uma piada. Aí tem gente que fala assim, é negação do paciente. Eu falei, não,
é porque a vida, a gente tem esses momentos, e apesar dele estar morrendo, ele ainda está vendo vida. Então, quando as pessoas chegaram, você me pergunta se tiveram esses gatilhos, tiveram, mas a gente viu tanta vida, porque cada olhinho a gente olhou assim, nossa, você passou por isso, que difícil, nossa, eu fui embora 15 minutos antes, nossa, podia ter sido no meu leito. Então, apesar da gente ter visto destruição, a gente viu muita construção. Isso é importante. Isso é importante. Parabéns. Obrigada. Pela garra de vocês e pelo trabalho psicológico, principalmente, né, que o ser humano está precisando desse trabalho. Ô, gente, obrigada pelo esse olhar de vocês pra gente também. Isso é, a gente anda, vocês são os guerreiros, a gente ajuda na batalha. Desse exército. Porque foi só com esse exército que a gente conseguiu, né, Wander, em 4 meses, resgatar essa unidade. Por isso que é o slogan da Santa Casa, né? Parecia impossível, a gente fez. Obrigado, Dani. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau.